Open your Bibles to Job chapter 1. Abra suas Bíblias, por favor, em Jó, capítulo 1. And we will read the first 5 verses. E nós leremos os 5 primeiros versículos. Jó 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amen. Amém. Let us pray. Vamos orar. O holy and merciful God in heaven, Ó Deus santo e misericordioso nos céus, we have nothing tonight if we only have the words of men. nós temos nada essa noite se tivermos apenas a palavra de homens. We cry out in faith that you will give us the ministry of the Holy Spirit, Nós clamamos pela fé que o Senhor nos conceda o ministério do Espírito Santo, that he would take the words of men and make them his own powerful words. que Ele transforme as palavras dos homens e as tome como suas palavras poderosas. We ask this for Christ's sake. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. In the United States, we have a saying that a picture is worth 1,000 words. Nos Estados Unidos há um ditado que diz que uma figura, uma ilustração vale por 1000 palavras. And any of you who have tried to assemble something that comes in a box knows exactly the truth of that phrase. E vocês sempre que tentaram já ajuntar coisas numa caixa, sabem exatamente o que isso significa. The other day, before I left to come to Brazil, I needed to put a new handle on the toilet. Um outro dia, quando eu estava me preparando para vir para o Brasil, eu precisei ajeitar uma maçaneta, algo no banheiro, no toalete. If I didn't have the pictures, I'd still be there. Se eu não tivesse ali as figuras, eu ainda estaria lá fazendo aquilo ali na privada do banheiro. We need pictures. Nós precisamos de figuras, de imagens. We need models. Precisamos de modelos. And this is certainly true with respect to Christian living. E certamente isso também diz respeito à vida cristã. One of the reasons the Bible gives us the portraits of the different saints is to give us examples of godly behavior and faithfulness. E uma das razões que a Bíblia nos passa, então, essas imagens dos santos nas Escrituras, é para que nós tenhamos como modelo tudo isso. Now, of course, that's not the only reason. Claro que não é só essa a razão. We know that each of those figures plays a very significant role in the unfolding of God's covenant historical redemption. Nós sabemos que essas figuras da Bíblia também representam uma parte importante na progressividade da revelação de Deus. But the biblical writers themselves tell us that they are examples for us. Mas os próprios escritores da Bíblia nos dizem que eles são exemplos para nós. For example, James tells us that Elijah is an example of a man of prayer. Tiago nos diz que Elias é um exemplo de homem de oração. And Peter tells us that our Savior is a model of holiness for us to imitate. Pedro nos diz que o nosso Salvador é um modelo, um exemplo de piedade para nós, santidade. And so the biblical examples are very important. Então, os exemplos bíblicos são muito importantes. And in our 5 evening messages, I guess one day message, we're going to look at 5 photographs of one biblical example. E nessas 5 mensagens que teremos aqui no simpósio, então, nós olharemos para 5 fotografias desse exemplo bíblico. We're going to look at Job Veremos a figura de Jó as the model of a godly person, como um modelo de uma pessoa piedosa, that we might both have a pattern para que nós possamos ter um padrão and an encouragement. e um encorajamento também. So we're going to look really through the book of Job in the 5 messages.
Nós vamos olhar então por todo o livro de Jó nas 5 mensagens and we're going to consider 5 aspects of Job's godly character. e vamos considerar 5 aspectos do caráter piedoso de Jó. Tonight we will consider his piety. Essa noite consideraremos a sua piedade. Tomorrow we will look at, or the next message, we will look at the response of the godly man to suffering. Na próxima mensagem veremos qual é a resposta desse homem piedoso aos sofrimentos da vida. In the third message, the future hope of the godly person. A terceira mensagem, a esperança futura do homem piedoso. In the fourth message, the good conscience of the godly person. A quarta mensagem, a boa consciência do homem piedoso. And in the fifth message, the repentance of a godly person. E a quinta e última mensagem, o arrependimento do homem piedoso. The book of Job, well, we don't know who wrote it. O livro de Jó, não sabemos quem o escreveu, We don't know when it was written. mas sabemos quando foi escrito. But we do know that it was inspired by the Holy Spirit. Mas sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo. And his purpose is to set before us the sovereign beauty and glory of God. E está aqui nesse livro para nós a soberana vontade de Deus para nós e boa In the lives of his people, na vida de seu povo and in the great contest with Satan. e na grande luta, no conflito com Satanás. So with that in mind, tonight then we're going to see that Job is for us a picture, a photograph of a pious man. Então veremos essa noite que Jó é para nós uma fotografia de um homem piedoso. We're going to consider 2 things. Vamos considerar 2 coisas. We'll look at the personal piety of the godly person, Veremos a piedade pessoal do homem de Deus, do homem piedoso, and the public piety of a godly person. e a piedade pública do homem de Deus, do homem piedoso. In verse 1, the Holy Spirit teaches us about the personal piety of the godly. No versículo 1 aqui, o Espírito Santo nos ensina sobre a piedade pessoal desse homem. But before we look at the things the Spirit says about Job, I want to bring to your attention that we're dealing here with a genuinely real human being. Mas antes de olharmos para o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui, eu gostaria de lembrar a vocês que estamos realmente vendo um homem que existiu, de fato. I must maintain this because there are those that claim that Job, the book of Job, was a fable or a parable to teach us great morality lessons. Eu preciso defender isso porque há várias pessoas que defendem que Jó foi apenas uma fábula, um mito, para ensinar alguma história moral. But it's important that you understand that Job was a real human being just like you. Mas é importante que você entenda, saiba que Jó foi um ser humano como você. That, in fact, is the common sense reading of verse 1. Esse é o sentido comum do versículo 1. A beautiful statement simply in literature. É uma afirmação brilhante na literatura. There was a man in the land of Uz whose name was Job. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Job lived in the early period of the patriarchs. Jó viveu no período mais recente, mais cedo dos patriarcas. Perhaps he was a descendant of Nahor or in Abraham's family line. Talvez um descendente de Naor, dentro da descendência da linha familiar de Abraão. The land of Uz was located southeast of the land of Israel. A terra de Uz estava localizada ao sudeste de Israel. And it was a very fertile and prosperous territory. E era um território bem fértil e próspero. We also know that Job was a real man because of what the rest of the Bible says about him. Nós sabemos que Jó era um homem verdadeiro pelo que o restante da Bíblia fala a respeito dele. In Ezekiel chapter 14, Ezekiel compares Job to Noah and Daniel as righteous men. Em Ezequiel 14, o profeta compara Jó a Daniel Noah. E Noé. Ele compara Jó a Daniel e Noé como homens piedosos, de fé. And surely as Noah and Daniel were real men who were righteous, Job must be a real man who was righteous as well. E como Noé e Daniel eram homens justos, certamente Jó o era. And in James chapter 5, the writer there tells us that Job is an example of endurance.
E em Tiago 5 nós vemos então Jó como um exemplo de perseverança. So he was a real man, Ele era um homem verdadeiro, lived east of the land of Israel morava a sudeste da terra de Israel, in the early days of the patriarchs. nos dias dos patriarcas, nos primeiros dias dos patriarcas. It's very important for you to believe this for two reasons. É muito importante que você creia nisso por duas razões. The first is the integrity of the Bible. Primeiro, a integridade da Bíblia. We're not going to play games with the Bible. Não vamos jogar com a Bíblia. It's God's holy and inspired word. É a palavra inspirada de Deus. And the Bible here and in other places teaches us that Job was a genuine, real human being. A Bíblia, aqui no livro de Jó e em outros lugares, nos ensina que ele era um homem de verdade, verdadeiro, real. Who experienced and suffered all the things that we read in this book. Que experimentou e sofreu tudo o que nós lemos nesse livro. But it's also important for you to keep in mind that we're talking about a real person. É também importante que você mantenha na sua mente que é uma pessoa real. Because if he were not a real person, he wouldn't be a good model, would he? Porque se ele não fosse real, ele não seria um bom modelo, seria? We're not talking about Superman. Não estamos falando do super-homem. We're talking about a human being like you and me. Estamos falando de um ser humano como eu e você. So what does the Holy Spirit tell us about the piety of Job? Então o que é que o Espírito Santo nos diz a respeito de sua piedade? In verse 1, he gives four distinguishing characteristics. No versículo 1, ele nos traz 4 características distintas. He said Job was a blameless man, Jó era reto, upright, íntegro, fearing God, temente a Deus turning away from evil. e que se desviava do mal. This is also God's testimony in chapter 1, verse 8. Esse também é o testemunho do próprio Deus no capítulo 1, versículo 8. And God describes Job with those same four characteristics. O próprio Deus descreve a Jó com essas mesmas 4 características. And again in chapter 2, verse 3. E no capítulo 2, versículo 3. And so we see that this is the divine testimony Então about Job. nós vemos aqui que isso é o testemunho divino sobre Jó. So we want to look at the picture of Job as he is sketched here for us under these four distinguishing characteristics. Então nós queremos ver essa figura de Jó como ela é desenhada para nós aqui a partir dessas 4 características. And first, he was a blameless man. Primeiro, então, ele era um homem íntegro. In the Bible, when God describes a man or a woman as blameless, he's talking about the condition of their heart. Quando a Bíblia fala de um homem ou uma mulher sem falhas, a Bíblia está falando sobre a condição do seu coração. The sincerity of their faith. A sinceridade da sua fé. Noah is described as a blameless man who walked with God. Jó está sendo descrito aqui como um homem íntegro que andava com Deus. And God commands Abraham, walk before me and be blameless. E Deus comanda a Abraão que fosse íntegro e que andasse com ele. We note then there's a relationship between communion with God and being blameless. Nós vemos então que existe uma ideia entre ser íntegro e andar com Deus. One is not blameless by nature. Alguém não é íntegro por natureza. By nature we are defiled and corrupt and twisted and deceitful. Por natureza nós somos corruptos, tortos. We're blameless when God regenerates us and gives us new hearts. Nós somos íntegros quando Deus nos regenera e nos dá corações novos. He cleanses our heart. Purifica os nossos corações. He gives us a desire for Him. Nos dá o desejo por Ele. Blameless doesn't mean sinless. Íntegro não significa sem pecado. We read of Noah's sin, Nós ouvimos falar sobre o pecado de Noé, Abraham's sin. o pecado de Abraão. We know from Job's testimony he never claimed to be blameless. Nós sabemos do próprio testemunho de Jó que ele nunca disse que era sem pecado. He was not self-righteous. Ele não se auto-justificava. He trusted in God to pardon his sin. Ele confiava em Deus para perdoar o seu pecado. But to be blameless is to have a single mind toward God. Ser íntegro, então, significa ter uma mente direcionada somente a Deus. We could think of it as a synonym for holiness. Podemos pensar como um sinônimo à santidade. A heart that belongs to God.
um coração que pertence a Deus. A heart that's not divided between God and idols or God and the world. Um coração que não está dividido entre Deus e o mundo ou ídolos. And so the word also is translated to be whole or to have integrity. A palavra também significa, então, ter integridade, ser inteiro. And it parallels the Apostle Paul's word for perfect or mature. E é paralelo, então, ao que Paulo diz a respeito de ser maduro, perfeito. To be perfect, mature, blameless is to be single-minded toward God. Ser maduro, perfeito, íntegro é ter uma mente somente em Deus. Not deceitful, Sem engano, not a hypocrite, não hipócrita, not living a life of lies and deceit, não vivendo uma vida de mentiras e engano. trying to walk honestly with and before God. Um andar honesto diante de Deus. Now, a blameless person's walk is measured by the law of God. O andar, então, de uma pessoa íntegra é medido pela lei de Deus. Therefore, the next description is often used with blameless, Portanto, a próxima descrição é geralmente usada com íntegro. and that is, he was upright. E ele era reto. And upright comes from being blameless. E reto vem naturalmente de ser íntegro. It's a manifestation of being blameless. É uma manifestação do ser íntegro. And so in Proverbs 11, verse 5, Em Provérbios 11, versículo 5, the righteousness of the blameless will smooth his way. a justiça do íntegro endireita o seu caminho. In this chapter, Solomon makes righteousness and uprightness parallel, synonyms. Nesse capítulo 11 de Provérbios, Salomão está colocando justiça e integridade como coisas paralelas. See that, for example, in verse 6. Veja isso no versículo The 6. righteousness of the upright will deliver them. A justiça dos retos os livrará. And verse 3, the integrity of the upright will guide them. E o versículo 3, a integridade dos retos os guia. So if blamelessness has to do with the condition of the heart, Então, se integridade diz respeito à condição do coração, uprightness or righteousness has to do with the life, one's life measured by the law of God. retidão diz respeito a uma vida medida pela lei de Deus. Job didn't have the written scriptures, Jó não tinha as escrituras escritas, but we'll see later in the week he knew a great deal about God's law. mas nós veremos mais em outras palestras que ele conhecia muito bem a lei de Deus. And because he was blameless, he sought to order his life by God's law. E porque ele era íntegro, então ele organizava a sua vida pela lei de Deus. And he was a righteous man, E era reto an upright man. e íntegro. And we need to distinguish here between the righteousness of our justification Então nós precisamos entender aqui a questão da justificação and the righteousness of our sanctification. e a justiça da nossa justificação e a justiça da nossa santificação. The Holy Spirit is not here describing Job as a man who is legally righteous. O Espírito Santo não está aqui descrevendo Jó como alguém legalmente justo. If you have trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior, Se você já confiou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, not only has God pardoned your sin, He has constituted you legally righteous. não apenas Deus já perdoou o seu coração, como Ele já o tornou legalmente justo. And on the basis of that legal righteousness, you are accepted by God. E baseado então nessa justificação legal, você é aceito por Deus. That righteousness is your entrance into heaven. Essa justiça, essa justificação é a sua entrada nos céus. And we refer to that as an imputed E righteousness. nós referimos a isso como uma justificação imputada, uma justiça imputada, A legal righteousness. uma justiça legal. But imputed righteousness is never alone. Mas a justificação imputada nunca está sozinha. Faith that receives Christ for justification is a product of the new heart. A fé que recebe essa justiça de Cristo é um dom de Deus. But as God gives us new hearts, He puts a seed of righteousness within us. E ao nos dar um novo coração, Ele coloca uma semente de justiça em nós, The seed of blamelessness. uma semente de integridade.
And we refer to this as inherent righteousness. E nós nos referimos a isso como a justiça herdada. It is the righteousness of your sanctification. É a justiça, a justificação da sua santificação. The righteousness that is daily growing in conformity to the image of the Lord Jesus Christ. A justiça que está a cada dia se tornando cada vez mais como a justiça de Cristo. Daily dying to sin. Diariamente morrendo para o pecado. And when the Holy Spirit says that Job was an upright man, he's saying that he was a man who was sanctified and his life was consistent with the law of God. E quando as Escrituras dizem que Jó era um homem reto, a Bíblia diz que a sua vida estava de acordo com a lei de Deus. The upright person loves the law of God. O reto ama a palavra de Deus, a lei de Deus. And knows that to walk with God is to walk according to God's law. E sabe que andar com Deus é andar de acordo com a sua lei. The third thing the Spirit tells us about Job is that he feared God. A terceira coisa que o Espírito Santo nos diz a respeito de Jó é que ele era temente a Deus. Now you're in for a treat because Dr. Yulee is going to give you some wonderful messages on the fear of God. Então você está aqui bem com palestras completas, porque o Dr. Yulee vai falar sobre o temor a Deus. So I'll just give you a little bit. Então eu vou dar um pouquinho só para vocês. The fear of God is the heart motive out of which we love and serve and obey. O temor a Deus é o cerne do coração que nos faz, então, obedecer e adorar a Deus. The fear of God grows out of our recognizing the beauty, the glory, the awesomeness, and the holiness, and the justice of God. O temor a Deus surge, então, do nosso reconhecimento de quão maravilhoso Ele é, de quão grandioso Ele é. But also the kindness and mercy and tenderness of God in Christ Jesus. Mas também a partir da sua misericórdia, da sua bondade em Cristo Jesus. When we're outside of Christ, if we know about God, we dread Him. Quando nós estamos fora de Cristo e nós sabemos a respeito de Deus, nós não conseguimos nos aproximar dele. And if you're not a Christian tonight and you don't dread God, you're a fool. E se você não é um cristão essa noite e você não tem medo de Deus, você é um tolo. That's what the psalmist says, isn't it? É o que o salmista diz, não é? The fool has said in his heart, there is no God. O insensato diz no seu coração, não há Deus. He is a grand and glorious, all-holy being. Ele é um ser absolutamente santo e grandioso. He is a consuming fire. Ele é fogo consumidor. And you don't play games with Him. Você não brinca com Deus. And you understand that as kind of your first step toward God. E você entende então que isso é o primeiro passo em direção a Deus. But you learn as well that He is kind and merciful to those who come to Him on His terms. Mas você aprende também que Ele é misericordioso, bondoso para com aqueles que vêm a Ele como Ele quer. And when you believe in Him through faith and repentance, E quando você crê nele, você é salvo pelo arrependimento. He becomes altogether lovely. Ele se torna amoroso. You love Him, Você o ama, but you're well aware that He's God. mas ainda sabe que Ele é Deus. A class of one. And a class of one by Himself. E somente Ele é Deus. And thus you serve Him out of love, Então você o serve por amor, but with reverence and awe. mas com reverência e temor. And you walk in His commandments. E você anda nos seus mandamentos. In Psalm 128, No Salmo 128, as the psalmist describes the God-fearer, como o salmista aqui descreve o que teme a Deus, he says in verse 1, how blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. versículo 1, Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. We could say then the upright man is right, or the blameless man is upright and righteous because he fears God. Então nós podemos dizer que o homem íntegro e reto, ele é justo porque ele teme a Deus. He knows the danger of departing from the ways of God Ele sabe o perigo que significa se apartar dos caminhos de Deus. and the delight of walking in the way of God. E o prazer de andar nos caminhos de Deus. The fourth thing that the Spirit teaches us about Job, and this grows right out of fearing God,
is that he turns away from evil. E a quarta coisa, então, que o Espírito Santo nos ensina a respeito de Jó, e isso flui do fato dele ser temente a Deus, é que ele se desviava do mal. You see, if you fear and love God, sin is repulsive to you. Veja, se você teme a Deus e o ama, o pecado se torna repulsivo para você. Solomon says in Proverbs 8:13 that the one who fears God hates sin. Salomão nos diz em Provérbios 8:13 que aquele que ama a Deus odeia o pecado. And so Job hated sin. Jó odiava o pecado. This is one of the reasons why the attacks of his counselors were so grievous. Essa é uma das razões pelas quais o ataque dos seus conselheiros era tão grave. They accused him of sin, of gross sin, deliberate sin, hypocrisy. Eles o acusavam de pecado sério, de hipocrisia. He drew back in horror from those accusations Ele ficou horrorizado com aquelas acusações, because he hated sin. porque ele odiava o pecado. It was filthy and corrupt in his sight. Era nojento, corrupto para ele. And because of that, he would make no peace with sin. E por causa disso, ele não fazia as pazes com o pecado. You and I sometimes don't do things either because we know they're sin or we're afraid of the consequences. Às vezes, eu e você não fazemos coisas ou porque sabemos que são pecado ou porque temos medo das consequências. But our thought lives run rampant in the gutter. Mas as nossas vidas em pensamento, elas estão muitas vezes na sarjeta. Not Job. Não Jó. In 31:1 he said, I've made a covenant with my eyes, how then could I gaze upon a virgin? Em Jó 31:1, ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? He was so aware of and fearful of the sin of lust that he guarded his heart so as to avoid even looking with any kind of lustful attraction on a woman. Ele estava tão consciente do pecado, da cobiça, da luxúria, que ele fez um pacto com seus olhos para não olhar indecentemente para uma virgem. He was like Joseph who fled temptation. Ele era como José que fugiu da tentação. The Bible refers to this attitude as the mortification of the flesh. A Bíblia fala sobre essa atitude como a mortificação da carne. Flesh is the remnant of sin that is in each of us who is a Christian. A carne sendo o resquício do pecado em nós que já somos crentes. And the Bible teaches us that we are to put to death that remnant of sin. E a Bíblia nos ensina então que devemos mortificar esse resquício de pecado, essa carne. That's what Job was doing. É o que Jó estava fazendo. He cut off the occasions, Ele cortava pela raiz as the ocasiões, causes of temptation. as causas de tentação. He knew his heart. He guarded his heart. Ele conhecia seu coração e o guardava. And sought to bring the death blow against every manifestation of sin. Então ele realmente matava qualquer manifestação de pecado. He did what our Savior describes in Mark chapter 9. Ele fez o que o nosso Salvador nos diz em Marcos 9. He says that if your eye offends you, pluck it out. Jesus nos lembra, se o olho te ofende, tire-o. If your right hand offends you, cut it off. Se a mão direita te ofende, corte-a. If your right foot offends you, cut it off. Se o pé direito te ofende, arranca do teu corpo. For it's better, Christ said, to go through this life maimed and crippled than to go into hell forever. Porque é melhor passar por essa vida manco do que ir para o inferno para sempre. Our Savior is not teaching their mutilation of the body. É óbvio que o nosso Salvador não está ensinando ali mutilação literal do corpo. Because it's not our physical eye or our physical hand or our physical foot that's the cause of sin. Porque não é a nossa parte física do olho, da mão e do pé que nos causa pecar. They're but the instruments of the flesh. Mas são os instrumentos da carne. And our Savior is saying you must take radical means against whatever cause of temptation or enticement that you find in your life or in your circumstances. O que o Salvador está nos ensinando é que nós devemos tomar medidas radicais para evitar, então, essas coisas que podem nos fazer pecar. Recently, in the United States, perhaps you read about it, a very beautiful actress came forward and said that she had had both of her breasts removed.
Recentemente, nos Estados Unidos, vocês devem ter ouvido falar sobre isso, uma atriz muito famosa fez uma cirurgia para retirar os seios. She did so because in her family, her genetic structure, there was a very high 85, 90% chance that she would get breast cancer. Ela fez isso porque, de acordo com os seus genes, com a sua genética, ela tinha uma chance muito grande, 90% de chance de desenvolver câncer nos seios. She has young children. Ela tem crianças pequenas, filhos pequenos. And her testimony is she did this that they might not lose their mother. E o testemunho dela foi fazer isso para que eles não perdessem a sua mãe. She literally cut off that which could kill her physically. Ela literalmente tirou, cortou aquilo que poderia matá-la. Christ is saying you must cut off whatever harms you spiritually. Cristo diz que você deve fazer isso também com tudo aquilo que oferece perigo a você espiritualmente. John Owen said, if you don't make a business of killing sin, sin will kill you. John Owen diz que se você não estiver pronto a aniquilar o pecado vai te aniquilar. So if you fear God, not only will you love His commandments, Então, se você teme a Deus, é óbvio que você vai amar os seus mandamentos. you'll turn away from sin and evil. Você vai se livrar, andar para o outro lado do pecado, You'll put it to death. mortificará o pecado, matará o pecado. And so here we have a picture, a portrait of the personal piety of a godly man, a godly person. Então aqui nós vemos esse quadro, essa figura da piedade pessoal do homem de Deus. A person with a sincere heart for God. Um homem, um indivíduo com um coração sincero por Deus. A person who delighted in the law of God. Uma pessoa que tinha prazer na lei de Deus. Who feared God with faith and love and reverence and awe. Que temia ao Senhor com fé, amor e reverência. Who hated sin. Que odiava o pecado. This is not just a portrait of a man. Isso não é apenas uma figura de um homem. This is God's revelation for you of a godly boy or girl, man or woman. Essa é a revelação de Deus para você, como homem, como mulher, como garoto, como garota. And so I ask you tonight, my friends. Então lhes pergunto essa noite, meus amigos. I'm asking each one of you personally. Pergunto a cada um de vocês pessoalmente. Do you desire to be like Job? Vocês desejam ser como Jó? Do you desire to be blameless before God? Vocês desejam ser íntegros diante de Deus? Or are you playing games as a hypocrite? Ou estão ainda brincando com Deus como hipócritas? Some of you here tonight are playing games with sin. Alguns de vocês aqui essa noite estão brincando com o pecado. You're living double lives Estão vivendo vidas duplas. and you're playing with hellfire. Estão brincando com o fogo do inferno. Do you desire to be blameless? Você deseja ser íntegro. Do you desire to be righteous? Você deseja ser justo. In other words, do you love the law of God? Você ama a lei de Deus. Do you delight in the law of God? Você tem prazer na lei de Deus. In all of the law of God? Em toda a lei de Deus. When the law of God challenges you with your favorite practices and sins, do you love the law of God? Quando a lei de Deus lhe desafia nos seus pecados prediletos, você ama mais a lei de Deus? Do you fear God? Você teme a Deus? Honor and reverence Him? Você honra e o reverencia? Afraid to blaspheme Him, to abuse Him, to take His name in vain? Você tem medo de blasfemar contra Ele, de tomar o seu santo nome em vão? Reveling in His greatness and splendor and awe? Você se maravilha diante da sua majestade, da sua grandiosidade? Do you hate sin? Você odeia o pecado? Your sin? O seu pecado? Your favorite sins? O seu pecado predileto? Or do you explain them away? It's just a little small sin. Você tenta justificá-los como dizendo que são pequenos pecados? Dear friend, there's no such thing as a small sin. Meus amigos, não existe algo como pecado pequeno, pecadinho. If you but told one little white lie, Se você já tiver dito uma pequena mentira, meia verdade, the Savior would have to have atoned for that sin on Calvary's cross. o Salvador precisou fazer
a reconciliação sua com Deus na cruz do Calvário por causa desse You pecadinho. want to know how heinous sin is? Você quer saber quão grave, nojento o pecado é? Look at the Savior hanging on the cross, Olhe para o Salvador pendurado na cruz. not just forsaken by men, Não apenas abandonado por homens, forsaken by God, abandonado pelo próprio Deus. punished for the sins of his people, Punido pelo pecado do seu povo. punished for those sins that you love and cherish and refuse to let go of. Punido pelos pecados que você tanto ama e que você se recusa a se apartar deles. Do you not hate sin? Você não quer odiar o pecado? But perhaps your response to me, well, yes, Pastor, I do, but Job was different. Talvez a sua resposta seja: eu quero, pastor, mas Jó era diferente. Job was a very special man. Jó era um homem especial. He was a super saint. Ele era um super santo. I want you to understand Eu quero que você entenda that your spiritual experience, your heritage, your benefits far surpasses what Job had. que a sua experiência espiritual, que a sua herança espiritual está além, muito superior do que a de Jó. You remember the Savior said that though John the Baptist was greatest of the Old Covenant saints, the least in the New Covenant was greater? Você se lembra de quando Jesus, falando sobre João Batista, disse que ele era o maior dentre os do Antigo Testamento, mas que era incomparavelmente menor, não era tão grande quanto o menor dos santos no Novo Testamento. Not greater in usefulness, not greater in gifts, Não maior em utilidade ou dons, greater in privilege. mas maior em privilégios. Remember, Job did not have one line of scripture. Lembrem-se, Jó não tinha nada da Bíblia escrita. It was probably at least 500 years after Job lived before Moses wrote the first 5 books of the Bible. Provavelmente, apenas 500 anos depois da vida de Jó, Moisés passou a escrever. And as indeed, Escrituras. Job trusted in a Savior to come, but he knew precious little about him. E de fato, Jó já acreditava no Messias que viria, mas ele conhecia pouco a respeito dele. He lived in the dark shadows of the early days of the covenant. Ele viveu nas sombras dos primeiros anos do pacto antigo. And you live under the bright noon sunlight. E você vive debaixo da luminosidade do sol do novo pacto, Of the full revelation of the Lord Jesus Christ. da revelação completa de Jesus Cristo. Job had the operations of the Holy Spirit in his heart. Jó tinha as operações do Espírito Santo no seu coração, But dear friend, you have the Spirit of the living Christ indwelling you if you're a Christian. mas meu querido amigo, você tem o Espírito Santo de Deus vivendo, habitando em você. And because of that union with Christ, you died with him to sin. E por causa dessa união com Cristo, você morreu com Ele para o pecado. You are seated with him in the heavenly places. Você está sentado com Ele nos céus. So don't tell me that you can't be what Job was. Não me diga então que você não consegue ser o que Jó era. Every one of us here tonight should surpass Job in personal holiness. Todos nós aqui essa noite devemos superar Jó em santidade pessoal. Surely if Job can be described by God as blameless, you and I must be able to be described in that fashion. Certamente, se Jó pode ser descrito como íntegro, nós também podemos. If Job is upright and righteous, surely you and I must be able to be upright and righteous. Se Jó então era reto e justo, nós também podemos e devemos ser retos e justos. And if Job feared God with the little that he knew, how much more should we fear God with the full revelation and the full beauty of the Lord Jesus Christ that we possess? E se Jó temia a Deus com um pouco de revelação que ele tinha, quanto mais nós devemos temer a Deus com o tanto de revelação que nós temos. And if for no other reason you should hate sin more than Job did because you saw what sin did to your Savior on Calvary's cross. E se por nenhuma outra razão nós deveríamos odiar mais o pecado, porque nós vimos o que o pecado fez com Cristo na cruz do Calvário. So don't sit here tonight and make excuses. Então não fique aqui essa noite dando desculpas. No, you must take hold of this model that God has set before you.
Você deve tomar posse desse modelo que Deus está lhe mostrando aqui. Here is the standard that God has established. Aqui está o padrão que Deus determinou. You measure yourself by men like Job. You measure yourself by Holy Scripture. Você mede a sua vida em relação a Jó, em relação às Escrituras. You measure yourself by the Lord Jesus Christ, who said that you are to be as holy as God is holy. Você mede a sua vida por aquilo que Cristo falou: sede santos, como o meu Pai é santo. You must have goals. Você deve ter objetivos. When my children were little in Houston, we had a swimming pool in the neighborhood. Quando nós estávamos em Houston, meus filhos, nós tínhamos uma piscina em casa. And a child could not go off the high dive until he reached a certain rung in the ladder. Então, uma criança não podia saltar do trampolim antes que tivesse uma altura adequada para a escada. When we moved there, my son was 4. Então, quando nós fomos para lá, meu filho tinha 4 anos. That rung was way over his head. A escada era muito acima da sua cabeça. Every summer he came back and he stretched. Então, todo verão ele ia lá tentar alcançar a altura. It was his desire to measure up to that rung. Era o desejo dele atingir aquela altura. We do that in other areas of our lives. Nós fazemos isso em outras áreas da vida. If you're an architect, you study the work of architects that you respect. Se você é um arquiteto, você estuda os grandes arquitetos que você admira. If you are an artist, you study the masters. You might learn the great things that they did. Se você é um artista, você estuda os grandes mestres da arte para ver como eles faziam as coisas. God's given us this photograph. Deus nos deu essa fotografia. He says, put it in your heart. Coloque-a no seu coração. Aspire to it. Tenha aspiração a ela. And do not be content with anything less. Não se contente com nada menos do que isso. And so, dear friends, when God sets before you this personal piety of Job, queridos amigos, Deus colocou para vocês essa piedade pessoal. Ask God to work that in your life. Peça então a Deus que Ele faça isso, opere isso nas suas vidas. Seek the grace of the Lord Jesus Christ. Busque a graça do Senhor Jesus Cristo. Yes, for pardon, for every day we fall short. Sim, nós deveremos pedir perdão ainda porque ainda caímos. But for power, that the living Christ in you will enable you daily to die to sin and become more like your beloved Savior. Mas além de perdão, peça também por poder, para que nós possamos ser cada vez mais como Cristo. Now I want to speak very frankly. Agora eu quero falar francamente. Because if you sit here tonight and you're not in any way excited by these things, porque se você está aqui essa noite e você não está entusiasmado com essas verdades, you couldn't care less if you were like Job. Você não está nem aí se você não é como Jó. You have no great passion to be blameless, upright, fearing God, or turning away from evil. Você não tem uma paixão, uma aspiração para ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. You might be so terribly backslidden that you are very spiritually sick. Você deve estar tão desviado que você está tremendamente doente espiritualmente falando. And really have no reason to think you're a Christian. E pode até pensar 2 vezes se você é um cristão ou não. Because if you do not desire these things, porque se você não deseja essas coisas, that's a mark of being unconverted. Isso é uma marca de um não convertido. You need to face up to it. Você deve encarar isso como uma verdade. Quit playing games. Pare de jogar, brincar com Deus. Right now your conscience is bearing testimony to you that you have been described as a hypocrite. Nesse momento você sabe que a sua consciência está lhe descrevendo como um hipócrita. You know who you are. Você sabe quem você é. You know the games that you're playing. Você sabe os jogos que você está fazendo. And you need right now to turn from your sin and repentance and flee to the Lord Jesus Christ. Você precisa então imediatamente se arrepender disso e se refugiar em Cristo. Others of you know that you do not know Jesus Christ. Outros aqui sabem que você não conhece ainda Jesus Cristo. And because of that, you know your life is a mess. E por isso a sua vida está uma bagunça. But there's hope for you. Mas há esperança para você. Because Christ loves sinners. Porque Cristo ama pecadores. And Christ will take your messed up life if you come to Him, and He will work in you the way
He's worked in your friends the way he worked in Job. E Cristo vai tomar a sua vida bagunçada, vai organizá-la e vai operar na sua vida como ele operou na vida de Jó. But we want to see a bit more from Job Nós veremos um pouquinho mais a respeito de with Jó, respect to his piety. a respeito de sua piedade. We've seen his personal piety, Vimos a sua piedade pessoal, but the Holy Spirit tells us some things about what I'm going to call his public piety mas o Espírito Santo também nos fala da sua piedade pública, in two areas. em duas áreas. His family piety A sua piedade familiar da família and his social piety. e a sua piedade social. His family piety is sketched out for us in verses 2, 4, and 5. A sua piedade na família estão aqui nos versículos 2, 3 e 5, 2, 4 e 5. See. Read that. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. We see here in the first place that Job was blessed with a large and prosperous family. Nós vemos aqui em primeiro lugar que Jó foi abençoado com uma família bem numerosa. He had 7 sons and 3 daughters. Tinha 7 filhos e 3 filhas. They were prosperous. They each had their own estate. Eles também eram prósperos, tinham suas casas And they really loved each other. e amavam uns aos outros. They enjoyed being together. Eles tinham prazer em estar juntos. But the key to that was that Job cultivated the piety in his family. Mas a chave para isso é que Jó cultivava a piedade na sua família. I gather from the book of Job that Job's father was a believer. Eu posso deduzir do livro de Jó que o pai de Jó era um crente. And I think that all 10 of his children were converted. E eu creio que todos os seus 10 filhos eram convertidos. There's an interesting clue in chapter 42. Há uma pista bem interessante sobre isso no capítulo 42. When God restores Job, Quando Deus restaura Jó, he doubled everything that Job had. ele dobrou tudo, ele deu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. He had 7,000 sheep. God gave him 14,000 sheep. Ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu a ele 14.000 ovelhas. He had 3,000 camels. God gave him 6,000 camels. Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu a ele 6.000 He had camelos. 500 yoke of oxen. God gave him 1,000 yoke of oxen. Ele tinha 500... where's that at? Verse 12. Yoke of oxen. Ele tinha 500 juntas de bois, e Deus deu a ele aqui 1.000 juntas de bois. He had 500 female donkeys. God gave him 1,000. Ele tinha 500 jumentas, e Deus deu a ele 1.000 jumentas. He had 7 sons and 3 daughters. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Now, what would you expect God to have done? Então, pela matemática, o que Deus teria dado a ele? 14 sons and 6 daughters. 14 filhos e 6 filhas. That's exactly what he had. E é exatamente isso que ele tinha. Because the first 10 were in heaven. Porque os primeiros 10 estavam no céu. They need to be doubled on earth. Eles precisavam ser duplicados aqui, na terra. They were not lost to Job. Não foram perdidos. So I believe they all were converted. Eu creio que todos eles eram convertidos. They were converted because Job sought to cultivate piety in his family. Eles eram convertidos e salvos porque Jó procurou cultivar a piedade na sua família. They had this family custom where they would rotate from brother's house to brother's house and have a major party. Eles tinham esse costume familiar de passar na casa uns dos outros e faziam festas. And we read in verse 5 that after their days of feasting, as they worked their way through the cycle of the parties, that Job would send and consecrate them. No versículo 5, então, nós vemos que depois do turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Rising up early in the morning, which is a figure of speech in the Bible to show that this was done with great diligence and care. Levantava-se de madrugada, que é uma figura de linguagem na Bíblia, para demonstrar dedicação, diligência nisso. And offering sacrifices for them. E oferecia holocaustos por eles. Perhaps in their merrymaking they'd sinned against God. Talvez nas suas festas eles teriam pecado contra Deus. Now by consecrating them, I believe he assembled them.
Então, ao consagrá-los, eu creio que eles os colocava juntos ali, challenged them about their behavior, os desafiava a respeito de seu comportamento and taught them that they, like him, must look to God to atone for their sins. e os ensinava que, da mesma forma que ele fazia, eles deveriam buscar a Deus para que os seus pecados fossem perdoados. So he actively cultivated piety in his family. Então ele ativamente cultivava a piedade na sua família. He sought the conversion and sanctification of his sons and daughters. Ele buscava a conversão e a santificação de seus filhos e filhas. He longed that each one of them would be described as blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. Ele esperava que cada um deles pudesse receber a mesma descrição de ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. I ask you fathers here tonight. Eu pergunto aos pais aqui essa noite. It's great to see so many young families here. É muito bom ver famílias aqui essa noite. Are you actively pursuing the conversion and sanctification of your children? Você está ativamente buscando a conversão e a santificação de seus filhos. It's not enough that you provide well for them physically. Não é suficiente que você dê a eles aquilo que eles precisam materialmente That you prosper as a family. e que vocês tenham prosperidade como família. Do you know where your children are spiritually? Você sabe como seus filhos estão espiritualmente. Are you talking to them each about where he or she is spiritually? Vocês estão conversando com eles a respeito de suas vidas espirituais. Are you helping them cultivate hearts for God? Vocês estão ajudando a eles a cultivarem um coração para Deus. Are you leading them in family worship? Vocês estão levando seus filhos, dirigindo seus filhos em culto doméstico. Are you catechizing them and teaching them the Bible? Vocês estão catequizando seus filhos, ensinando as escrituras a eles. Are you faithfully disciplining them when they sin? Vocês estão fielmente disciplinando-os quando eles pecam. Are you teaching them to love the Lord's Day and the worship of holy God? Você os ensina a amar o dia do Senhor e o culto a Deus. Is your home structured according to Deuteronomy 6, wherein you're rising up and sitting down, you're going in, you're coming out, you're talking about the things of the Lord with your children? A casa, o lar de vocês é estruturado de acordo com Deuteronômio 6, ao se levantar, ao se deitar, ao entrar, ao sair, falando das coisas do Senhor. Do you know what your older children are doing on the computer? Você sabe o que os filhos mais velhos estão fazendo no computador? What they're reading? O que eles estão lendo? What kind of music they're listening to? Que tipo de música eles estão ouvindo? Do you know about their practices of Bible study? Você sabe como está o estudo bíblico deles? Not simply are they reading the Bible, but what are they getting from the Bible? Não apenas se eles estão lendo a Bíblia, mas o que eles estão aprendendo da Bíblia. Are you reviewing sermons with them? Você está revisando os sermões com eles. Are you talking to them about your own Christian experience and theirs? Você conversa com eles sobre a sua vida cristã e sobre a deles. Does that sound like too much? Isso soa como muita coisa? Is it too much if it means the salvation of one child? Será que isso é muito? Se isso significar a salvação do seu filho? The holy, productive living of one child? A vida santa, produtiva de um filho seu? Sharing the eternal inheritance with one child? Compartilhando a herança eterna com um filho seu? No, this is what God calls us to do. This is the pattern of Job before us. É isso que Deus nos chama a fazer a partir do padrão de Jó. And then we see that in his public piety, he had a social piety. E aí nós vemos que nessa piedade pública ele tinha uma piedade social. Many Christians today are what I call pietist. Muito cristãos hoje eu chamo de pietistas. They have no concern for the world around them. Eles não têm nenhuma preocupação com o mundo ao seu redor. But we see that Job had great concern to use his possessions and his gifts for the well-being of his neighbor. Mas Jó tinha muita preocupação em usar os seus bens para o bem-estar dos seus vizinhos, do próximo. In Proverbs 11, the passage that we looked at that talked about the upright and righteous man, Em Provérbios 11, o texto que nós já vimos aqui, fazendo a junção entre o íntegro e o justo e o reto,
Verses 10 and 11 show us that the righteous person is a blessing to the neighborhood. Provérbios 11, 10 e 11 nos mostra que esse homem íntegro e reto, ele é uma bênção para a vizinhança. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Job was a very wealthy man, Jó era um homem muito rico, but he was concerned that his wealth be used not just for himself and his children and their pleasure, but for the poor around him. mas ele se preocupava em compartilhar a sua riqueza com os pobres ao seu redor. He describes his charity in chapter 31. No capítulo 31 de Jó, ele descreve a sua generosidade. 16 to 23. Jó 31, de 16 a 23. 16 to 33. 16 a 23. Jó 31, 16 a 23. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se a alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. You see, Job, as a righteous man, was a blessing to the neighborhood. Vejam como Jó, enquanto homem justo e reto, era uma bênção para a vizinhança. He was concerned to do what he could do to alleviate the needs of those around him. Ele tinha o cuidado de fazer ao próximo aquilo que ele podia para aliviar a sua necessidade. That's a very important part of Christian piety, Isso é uma parte muito importante da piedade cristã, to do good, para fazer o bem, to share, compartilhar, to alleviate the needs of the poor, particularly within the body of Christ. aliviar a necessidade dos pobres, principalmente dentro do corpo de Cristo. When the early church would have communion, the Lord's Supper, Quando a igreja primitiva tinha a comunhão, as the bread and wine were laid out on the table, na Santa Ceia, quando o pão e o vinho eram colocados ali para ser compartilhados, the people would bring their gifts for the poor. as pessoas vinham e traziam suas ofertas para os pobres. In the Reformation era churches, As igrejas da era reformada, a practice then developed of a diaconal offering at communion. uma prática se desenvolveu então em uma oferta diaconal na hora da comunhão, na hora da Santa Ceia. A practice now greatly neglected, Uma prática, infelizmente, hoje muito negligenciada, and yet a very godly way of the church, through the deacons, ministering to the poor. mas uma forma então muito divina dos diáconos poderem auxiliar os necessitados da igreja e da comunidade. We're not islands. Nós não somos ilhas. We may not just live for ourselves Nós não podemos viver para nós mesmos apenas. or our holy club in the church. Ou o nosso clube social santo da igreja. No, we must be concerned about those around us. Nós devemos nos preocupar com aqueles à nossa volta. I'm not talking about social justice. Não estou falando de justiça social. I'm simply talking about the need of the godly to minister to the needs of those around them. Estou falando apenas da necessidade do piedoso em auxiliar aqueles que estão necessitados na sua volta. And then we see that Job used his wealth and position to serve his neighbors. E nós vemos então que ele também usa parte da sua riqueza para servir os seus vizinhos. It's a very simple statement in verse 3. Nós temos aqui no versículo 3 do capítulo 1 uma afirmação bem simples. He was the greatest of all the men of the East. Ele era o maior de todos os do Oriente. The men of the East were a proverb. They were known for their greatness and for their wisdom.
Os homens do Oriente eram conhecidos como pela sua grande sabedoria. And Job was known as the greatest among them. E ele era conhecido como o maior dentre eles. And he gave himself then as a public figure, a landholder, a farmer, to exercise his role in the government of the community. Então ele se ofereceu, tendo tudo isso, como um governante da comunidade. He describes his behavior in chapter 29. Ele descreve esse comportamento no capítulo 29. Verses 17 through 16. 17, 12 through 16. 12 a... No, I'm sorry. 7 through 16. Jó 29, de 7 a 16. Ele descreve essa função que ele tinha na comunidade. Jó 29, a partir do versículo 7 até o 16. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Job took advantage of his wealth, his position, his wisdom to judge on behalf of the poor, the needy, to exercise justice on behalf of the innocent. Jó utilizou a sua sabedoria, a sua posição, a sua riqueza para julgar retamente a causa dos necessitados, auxiliar nessa área na sociedade. I separated personal and public piety for the sake of opening the text, but what I want you to understand here is that it was because Job was a godly man that he was not just leading his family in the things of the Lord, but he was using his gifts and talents according to his position in the community to further the well-being of his neighbors. Eu separei aqui, só pela questão do estudo, a questão da piedade pessoal e a piedade pública de Jó. Mas nós vemos então que ele era um homem não apenas preocupado com a piedade da sua família, mas era um homem extremamente preocupado com o bem-estar da sociedade em que ele vivia. He models for us what God teaches us in Jeremiah chapter 29. Ele é um modelo para nós do que Deus nos ensina em Jeremias 29. 29, Jeremias 29, 4 through 7. versículos 4 a 7. The people are in exile, O povo está no exílio and God teaches them how to live in a godless society. e Deus os ensina a viver numa sociedade sem Deus. Jeremias 29, de 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Grow in covenant and covenant continuity. Cresçam em pacto, em aliança, em continuidade pactual. But be concerned about and seek and pray for the welfare of your neighbors. Mas estejam preocupados e orem pelo bem-estar da sociedade onde vocês vivem. The city rejoices when the righteous is there. A cidade se regozija quando o íntegro, quando o justo está lá. Do your fellow workmen rejoice because you're with them in the shop? Aqueles com quem você trabalha se regozijam porque você está lá? In the classroom, No comércio, na escola, in the neighborhood.
na vizinhança? Do you live with an exemplary piety before the watching world? Você vive com uma piedade exemplar para o mundo que os observa? Salt and light, Sal e luz, manifesting the kindness and goodness of God. manifestando a bondade e a generosidade de Deus. God calls us to these things as well as to personal piety. Deus nos chama a essas coisas também, assim como a piedade pessoal. And so the first portrait, Então a primeira figura, Job, the portrait of a pious person, a godly person. Jó como uma figura, uma fotografia de um homem piedoso, Marked Mar- by blamelessness, uprightness, fearing God, and turning away from evil. marcado por integridade, retidão, temor a Deus e que se desviava do mal. Distinguished for family piety. Distinto por piedade da família A good, productive member of society. e um bom membro produtivo da sociedade. This is what God wants for you and me. É isso que Deus quer para mim e para você. This is the pattern He sets before you. Esse é o padrão que Ele coloca diante de vocês. And I, like you, am very aware of how far short I fall every day. E eu gostaria de garantir a vocês do quanto eu estou aquém dessas coisas ainda. But because we have a Savior, that is not to be discouraging. Mas porque nós temos um Salvador, isso não é desencorajador. Daily we flee to Christ to confess our sins. Diariamente nós nos refugiamos nele, confessando os nossos pecados. We mourn our shortfallings. Nós choramos, sentimos tristeza por causa das nossas falhas And our failures. e as nossas falhas e os nossos erros. And God forgives us. E Deus nos perdoa. I said here some 15 years ago Eu disse aqui há alguns anos atrás that one of the beautiful things about grace is there's always a tomorrow. que uma das coisas mais maravilhosas sobre a graça é que sempre há um amanhã. It doesn't matter how much you've blown it, how far short you fall. Não importa o quanto você falhou, In Christ is forgiveness. em Cristo há perdão. But there's something else. Mas há algo mais. In Christ there's power. Em Cristo há poder. Power to press on, Poder para continuar, to strive after the goal that God has set before you. para buscar esse padrão, esse objetivo que Deus colocou diante de nós. And never be content for anything less. E nunca estarmos contentes, satisfeitos com nada menos. Be one who hungers and thirsts for righteousness. Seja alguém que tenha fome e sede de justiça. One who cries out daily, God, make me as holy as any man, woman, boy or girl can be in this life. Alguém que clama diariamente, Deus me faça tão santo quanto um homem, uma mulher, uma criança podem ser nessa vida. And once again, those of you here tonight who are not Christians, E mais uma vez, para vocês essa noite que estão aqui e não são crentes, I'm so glad you're here, estou muito feliz que vocês estão aqui. because once again I get to tell you about the gospel of the Lord Jesus Christ. Porque mais uma vez eu posso anunciar o evangelho de Jesus Cristo a vocês. That regardless how messed up your life is, E não importa como a sua vida esteja, if you recognize that you're a sinner, se você reconhecer que você é pecador, you want to be delivered not just from the messed up life, but from sin. você não vai ser liberto de uma vida bagunçada apenas, mas do pecado. Then right now, as you sit here, E assim, sentado aqui, call out to the Lord Jesus Christ. clame ao Senhor Jesus Cristo. Have mercy on me and save me. Tenha misericórdia de mim e me salve. He never, ever says no to that prayer. Ele jamais diz não a esta oração. Amen. Amém.